8h33, hoje vamos encerrar a série de sabatinas com os candidatos, não só prefeito de Santo André, mas todas as sabatinas, né? Nas últimas semanas ouvimos vários candidatos de vários partidos e várias cidades e encerramos essas sabatinas, né, que espero que tenham contribuído com a democracia, com a definição do voto de cada eleitor do ABC, com a presença de Ricardo Alvarez, candidato a prefeito de Santo André pelo PSOL, que já esteve presente na Rádio ABC em outras oportunidades e está de volta aqui. Tudo bem, Alvarez? Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Obrigado, bom dia aos ouvintes, bom dia, equipe. É um prazer estar aqui na Rádio ABC e discutindo as eleições 2016. Queria cumprimentar também a Tatiana Landi, que é candidata a vice-prefeita na chapa do PSOL, candidata a vice de Ricardo Alvarez. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, bom dia a todos. Ricardo, começa essa entrevista com a mesma pergunta que eu tenho feito a todos os outros candidatos. Por que o eleitor de Santo André deve votar em Ricardo Alvarez neste domingo? Eu diria basicamente por 3 motivos. Primeiro, em função das características do nosso partido PSOL. A população tem reclamado muito de corrupção, Lava Jato, mensalão, os exemplos são ruins. O PSOL não aparece em nenhuma lista. O pessoal não tem gente envolvida com isso. Por quê? Porque nós optamos em não pegar dinheiro de empresas. Então é uma campanha feita com poucos recursos financeiros, oriundos de pessoas físicas. E isso nos deixou de fora. Então, você, telespectador, ouvinte da Rádio ABC, que tem reclamado da corrupção, a única alternativa é o pessoal. Os outros 6 partidos que disputam as eleições em Santo André apareceram lambuzados no negócio. Segundo, que nós temos um programa de governo que foi um programa de governo elaborado, coordenado pelo Bruno Daniel, coordenado pela Tatiana, um programa de governo inovador, um programa de governo que aproveitou experiências internacionais de gestão pública, e ele é uma novidade para Santo André, um programa que foca fundamentalmente os programas sociais, em especial educação e saúde, a distribuição de renda e investimento na periferia. Em terceiro, pelas próprias características da chapa, né? Eu tenho um histórico aqui em Santo André de coerência política, de luta pela democracia. A Tatiana é uma pessoa qualificada, especialista na área de transportes, e eu acho que isso gabarita o nosso partido e ele está preparado para comandar a Prefeitura de Santo André num novo projeto. Ayrton Rezende, diretor do Jornal Repórter Diário, participa desta sabatina também. Tudo bem, Ayrton? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. E bom dia ao candidato Ricardo Alvarez e à sua vice. Ricardo, você é professor, já aqui com um histórico grande na cidade. Nos últimos governos, a educação sempre foi uma bandeira levantada, né? No governo Dilma até se criou o lema Pátria Educadora, e agora no governo Temer, né, a questão do ensino médio começou a ser debatido e até com assuntos polêmicos. A educação vai ser prioridade no seu governo e quais as ações práticas que vão ocorrer? Bom, em primeiro lugar, aproveitando a deixa da pergunta, o governo Temer, do ponto de vista do ensino médio, é uma temeridade, porque o que esperar de um projeto que tem como cabeça o Alexandre Frota, né, que foi o que ele fez. Aliás, a primeira audiência que o ministro da Educação realizou quando impostado ministro, foi ouvir o Alexandre Frota, que, pelo que eu sei, manja muito de filme pornô, mas muito pouco de educação, né? E ele faz um projeto que é absolutamente desastroso para a educação brasileira. A combinação do projeto do Temer para o ensino médio, a maneira como ele apresentou e o conteúdo desse projeto, com a MP, que está colocando teto nos gastos sociais do país, vai produzir um desastre na educação brasileira, né? Os índices vão cair, né? É o que pode se esperar, né? Os índices de qualidade da educação. Para nós, a educação, aliás, nós temos um monte de professores no PSOL, né? E a minha própria figura, dou aula há 34 anos, e a educação ela é prioridade, sim, né? E para nós vamos começar com um investimento pesadíssimo na questão da creche, que é a maior deficiência no município. Então nós temos que zerar essa questão do atendimento com creche. Nós temos que criar condições. Você vai zerar isso no seu governo? Você tem que zerar. No seu mandato? Oi? Você vai zerar no seu mandato? No nosso mandato. Por que zerar? Porque a creche ela não é apenas, não tem a ver apenas com a questão da criança iniciar
o seu processo cognitivo dentro do sistema educacional, mas ela tem a ver fundamentalmente também com a mãe poder trabalhar, né? E isso é absolutamente fundamental, né? Uma sociedade em que os pobres estão ficando cada vez mais pobres, essa possibilidade tem que ser dada para essas mulheres. Então isso tem a ver com empoderamento feminino, isso tem a ver com qualidade de vida dessas famílias, né? Uma outra questão é discutir a crise da Fundação Santo André. Ela passa por um momento muito difícil, a prefeitura pode e deve ser uma grande parceira no sentido de jogar aluno dentro da Fundação Santo André. Essa é a principal questão. Fazer a Fundação Santo André ser de novo, né, voltar a ter muitos alunos. A prefeitura pode colaborar muito nesse sentido. Uma outra questão é que no ensino infantil e fundamental, nós vamos trabalhar, e já não dá para garantir em 4 anos, mas nós vamos trabalhar para que haja o período integral, né, que ele alcance 100% dos nossos alunos em período integral, não em 4 anos, mas que a gente, junto com o Plano Municipal de Educação, né, aliás, o Plano Municipal de Educação já trata disso, ele tem lá uma escala de implantação do período integral, nós vamos querer acelerar essa escala. Então, educação para a gente é fundamental, inclusive a educação perpassa outras secretarias, né? A questão, por exemplo, do médico de saúde, programa de saúde da família, nós vamos querer levar junto com os médicos a questão da educação para dentro das salas das casas das pessoas, né? Os projetos que as escolas estão desenvolvendo nas escolas municipais. Então, ela perpassa a cultura, a Secretaria da Cultura, né? Fazer programas integrados de cultura, esporte e lazer com a nossa juventude. Então, a nossa matriz de plano de governo é toda interseccionada entre as secretarias. Então, educação perpassa todas as outras, né? Então ela vai ser a principal bandeira. Sem dúvida. Ainda na área da educação, o senhor citou, candidato, a questão da Fundação Santo André, que o senhor conhece muito bem, porque é professor na fundação. O que a prefeitura poderia fazer? O senhor falou que a prefeitura poderia contribuir para levar mais alunos para lá. Mas há uma dívida enorme na Fundação Santo André que não vai ser resolvida, pelo menos no curto prazo, com a presença de mais alunos. A prefeitura pode fazer alguma coisa em relação a essa dívida, a questão financeira da fundação no curto prazo? Olha, pode, sem dúvida nenhuma. Primeiro que a gente pode discutir o estabelecimento de parcerias em que a prefeitura tem um problema lá que é de CND, né, da certidão, né, nacional de débitos, que a fundação tem que resolver isso. Me parece que ela está encaminhando a resolução disso, mas resolvido isso, ela pode e deve estabelecer parcerias com a prefeitura municipal, e a prefeitura municipal tem várias maneiras de poder ajudar. Por exemplo, se você estabelece uma parceria onde os alunos da Fundação Santo André vão colaborar, estagiar nas mais diversas secretarias que a prefeitura tem, e lá tem cursos que se relacionam com a prefeitura da maneira mais íntima possível. Posso citar, por exemplo, contábeis, posso citar administração, economia, posso citar arquitetura, psicologia, geografia, história, engenharia. Ou seja, se você pegar os 30 e tantos cursos de graduação que a Fundação Santo André tem, eu diria que em 100% deles é possível colocar esses alunos estagiando na prefeitura. Para a prefeitura seria absolutamente fundamental ter esses alunos estagiando lá, dentro da prefeitura, com um estágio supervisionado, óbvio, tudo. A fundação ela é subutilizada na sua visão, subutilizada. Então. Essa é uma alternativa essa questão. A outra é que a fundação hoje, à tarde, ela é ociosa. De manhã, ela é muito pouco utilizada. Então, ela tem uma baita estrutura que é muito pouco utilizada. A prefeitura poderia fazer uso desses espaços, né? Todos eles relacionados, por exemplo, à questão da educação, da cultura, do esporte. Então, é possível estabelecer essa parceria de modo em que a prefeitura receba serviços e benefícios, e a Fundação Santo André também. Você imagina um aluno, por exemplo, onde ele entre na fundação e ele possa ter, por exemplo, 50% de bolsa se ele decidir optar por fazer esse estágio na prefeitura, entendeu? Isso é um grande atrativo, porque esse é um problema da fundação. Ela é uma unidade isolada, e hoje as universidades municipais, até particulares isoladas, vivem uma crise muito grande porque elas não conseguem competir com essas grandes universidades, e que muitas vezes, inclusive, são de capital externo, né, que fazem mensalidades por preços baixíssimos, mas tem uma qualidade muito, muito questionável, né? Ricardo Alvarez e Tatiana Landi, de forma prática, como o pessoal vai resolver o problema da falta d'água em Santo André? Bom, em primeiro lugar, aí entra a questão da falta d'água e a questão da dívida, que sempre aparece. Acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi na campanha, a questão da dívida com a Sabesp. A questão da dívida com a Sabesp,
Eu tenho dito isso e vou repetir. É uma relação de Estado, é uma relação de poder público municipal com poder público estadual, né? O PT e o PSDB, né, fazem um joguinho de cena, de inimizades, né, mas a prática não tem mostrado isso. Mas não tiveram competência nenhum nem outro para resolver esse problema. É possível negociar? É possível negociar, né? Tem um processo que está caminhando. A gente tem que abrir um grupo de trabalho em Santo André, procurar o governador do estado, que não é muito afeto ao diálogo. Os tucanos gostam muito de bater, mas gostam um pouco de dialogar. Não é muito afeto ao diálogo. Nós temos que estabelecer uma relação, um grupo de trabalho que estabeleça a relação com a Sabesp e procure uma saída negociada para isso. Eu acredito que isso é possível. É Estado contra Estado. É insano você levar às vias de fato uma disputa dessa. Na questão da falta d'água, nós temos que correr atrás de financiamento do BNDES. Existe linha de financiamento para isso, para que Santo André amplie a produção de água própria. Hoje, aproximadamente, é 6% a produção de água própria no município, lá na região do Pedroso. É uma área que tem mananciais muito significativos. Então, é possível trabalhar com isso, né? E há outras questões que a gente deveria investir em água de reuso nos prédios, aproveitar a própria umidade do município. Nós acabamos de entrar essa semana que passou agora na primavera, nós vamos entrar no período de chuvas, agora na virada do ano. É tudo uma questão de se planejar, é tudo uma questão de ir atrás de financiamento e produzir essa água. E há também, por isso que eu falei de educação no começo, que se fazer um trabalho educativo em todas as escolas, e não só as municipais, mas também as estaduais, as particulares e o terceiro grau, para que haja uma campanha de uso racional da água e redução do consumo. Isso é absolutamente fundamental. Isso é uma campanha educativa, né? Uma campanha educativa. As pessoas não podem trabalhar com a hipótese de reduzir o consumo de água apenas porque ela falta na torneira. A gente não pode trabalhar sem planejamento. Nós temos que planejar. A água é um bem precioso. Então nós temos que trabalhar racionalmente com o consumo dele, e aí entra a escola, por exemplo, né? Um trabalho em que as escolas, as crianças, inclusive, devem levar isso para dentro da casa deles, vindo dentro da própria escola. Mas, candidato, uma gestão do pessoal aceitaria pagar pela água o valor que a Sabesp cobra? Porque é esse o centro da discussão. A Sabesp cobra um valor, Santo André não aceita pagar menos, e por isso a dívida vai aumentando na visão da Sabesp. Você acha que é um preço justo? O senhor pagaria o que a Sabesp pede? Não, nós vamos continuar mantendo a mesma linha do preço que nós achamos justo para a população. E vamos querer negociar com a Sabesp. A Sabesp tem um problema porque ela foi privatizada e tem o interesse do investidor. Então, o investidor que comprou ações da Sabesp quer um preço de tarifa de metro cúbico mais elevado. O prefeito não tem que levar isso em conta. O prefeito tem que levar em conta não o interesse do investidor da Sabesp, tem que levar em conta o interesse do consumidor, porque a água é um bem básico da vida. Esse é o eixo com que a gente vai conversar com a Sabesp. Alvarez, o assunto que eu queria discutir com você é a questão do transporte público. Você, como vereador, sempre quis que as empresas abrissem as famosas planilhas de custos. Sim. E no seu plano de governo, eu dei uma olhada, está dizendo que você vai promover uma auditoria dos contratos, né? E quer reduzir a tarifa de ônibus. É possível isso? Sem dúvida nenhuma. Estou absolutamente convicto disso, e não estou falando porque sou candidato, porque eu já falava quando era vereador, né? Em primeiro lugar, é bom o ouvinte ter claro, hoje, quando ele paga a tarifa de ônibus, 1% que é difícil de precisar, mas 1 percentual dessa tarifa é um preço político. O que é um preço político? Hoje existe no Brasil inteiro, né, não vamos generalizar, há exceções, mas via de regra, existe hoje no Brasil uma combinação entre os interesses dos empresários de ônibus e o poder público municipal. Eles são grandes contribuidores de campanha, não aparecem, mas são. Todo mundo sabe disso. Então eles contribuem com as campanhas. Contribuem com o primeiro, com o segundo, com o terceiro colocado, com quem eles têm diálogo. Depois que ganha, eles fazem... Santo André é isso. Santo André é isso. Afirmo categoricamente. Eles fazem as linhas, eles... colocar a raposa tomando conta do galinheiro, eles se fiscalizam. Se o ônibus atrasam, não tem multa, eles controlam todo o sistema. Todo o sistema. Então nós vamos tirar da tarifa o preço político. Por quê? Porque o pessoal não tem rabo preso com o empresário de ônibus. Nós não pegamos dinheiro de empresário de ônibus. Não temos relação com o empresário de ônibus. Então nós vamos levar em conta o interesse do trabalhador. Estamos vendo uma baita de uma crise, e a redução da tarifa é absolutamente fundamental para que o trabalhador tenha um ganho de renda
no seu salário, porque o ônibus é muito caro e esse preço dá para ser baixado. Você acha que esse modelo de exploração teria que ser privada ou pública? Na nossa avaliação, a ideia é tornar todo público. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma situação muito esquisita de falência da linha das linhas Expresso lá Guarará. do Expresso Guarará, que era, eu lembro muito bem, quando eu era vereador, era o filé mignon do projeto que queria ser implantado, né? Essa linha circular que faz Terminal Vila Luzita e o centro de Santo André, e depois você capilariza as linhas a partir do terminal. Isso significa um grande ganho para os empresários, mas não voltou para o trabalhador no preço da tarifa. É a mesma coisa do cobrador. Para você ver como eles mandam, né? Várias linhas não tem cobrador, só que o preço da tarifa não cai. Você tem redução de custos, você sobrecarrega o motorista e o preço da tarifa não cai. É um absurdo isso. Então, nós estamos vivendo uma situação muito esquisita, que o tempo vai esclarecer o que está acontecendo, da falência das linhas do Guarará. E se eu fosse o prefeito de Santo André hoje, o que eu faria? A prefeitura assumiria a operação dessas linhas. Assumiria. Porque a melhor maneira de Mas você... tem recursos para isso? Vai atrás do BNDES, o BNDES tem linha de financiamento, você compra ônibus por leasing, certo? Mas daria tempo, Alvarez? Porque é uma situação que aconteceu emergencial. de última hora, emergencial, não, né? Veja só, não é emergencial. Ela é emergencial porque nós não podemos deixar as pessoas sem ônibus. Mas o problema já veio Só que eu vem pergunto aumentando pra você, faz exato, tempo, né? A empresa, SA Trans. A SA Trans, ela já não sabia que isso ia acontecer? Óbvio que ela sabia. Ela tem o controle, ela não opera, mas ela gesta. Então ela tem o controle disso, ela sabia que isso ia acontecer. Então, na medida que você sabe vai acontecer, hoje, se você tem 90 dias, que eu tenho certeza que esse problema não foi aberto ao público, mas ele é muito mais antigo do que 90 dias, você teria condições de comprar ônibus em leasing. Você bota o ônibus para... Essa é a grande manha de empresário de ônibus. Você compra ônibus em leasing, paga a primeira, botou ônibus para circular, rodou a catraca, ele já está ganhando. Ele já tem receita porque não tem concorrência, né? A questão ela deve ter débitos com a prefeitura. Você pode assumir o ônibus, inclusive, como parte do pagamento. Você pode assumir a garagem, né? Eles têm a garagem ali na Vila Pires, assumir como parte de pagamento. E pode ter uma intervenção em nome do bem público. Intervém, assume a operação e vai pagando a empresa. Como a prefeitura não quer lucro, você tirou o preço político da passagem e tirou o lucro do empresário da passagem, essa tarifa, você tem gordura para fazer o pagamento disso, e lá na frente a prefeitura passa a operar uma fatia grande do ônibus de Santo André, e você começa a falar grosso com os empresários, porque como eles operam hoje todas as linhas, é tudo privatizado. E eu, inclusive, foi a minha primeira polêmica quando eu me elegi vereador em janeiro de 97 com o Celso Daniel. Porque em janeiro de 97, com 15 dias de governo, ele entregou a Vila Alpine e passou tudo para o consórcio Nova Santo André, que dominou toda a operação. E naquela época eu já falava para ele, e a gente estava certo. Naquela época eu já falei para ele, em janeiro, com 15 dias de governo, nós temos que operar uma parte das linhas, porque se você opera uma parte das linhas, você tem uma capacidade de negociação diferente com os empresários de ônibus do que não operar nada. Então, era a chance de trazer de volta a Prefeitura de Santo André, não apenas para gestão, mas também para operação. Candidato, o senhor tem dito durante a sua campanha que vai reduzir o tamanho da máquina em Santo André, vai reduzir o número de secretarias. Já estão definidas quais secretarias serão extintas ou quais serão as remanescentes? Sim, de 20 nós vamos... A nossa questão, quando a gente fala em reduzir o tamanho da máquina, a nossa ideia é a seguinte, vamos deixar isso bem claro. Nós vamos propor reduzir drasticamente a presença dos cargos de indicação política na Prefeitura Municipal de Santo André. Em contrapartida, nós vamos ter que fazer um levantamento, em algumas áreas nós já temos mais ou menos essa ideia, nós vamos ter que chamar concurso público para repor e aumentar aumentar a quantidade de servidores públicos no sentido de atender melhor a população e qualificá-los. Então, hoje em Santo André, por lei, são 530, nós estudamos isso, Tatiana, Sidney, nós na equipe lá estudamos isso profundamente, são 532 cargos em comissão hoje, determinados pela lei, né? Nós vamos baixar para 80 aproximadamente, e são 20 secretarias, nós vamos baixar para 6. Então, por que nós vamos baixar de 532 para 80 e de 20 para 6?
Porque nós vamos reduzir o peso da indicação política na máquina e vamos aumentar, né, vamos fazer concursos, por exemplo, na área de saúde, na área, está falando em creche aqui, por exemplo, na área de saúde e na área de educação, fazer concurso para contratação de profissionais da área da saúde e profissionais da área de educação. É possível governar uma cidade do tamanho de Santo André com 6 secretarias? Não é pouco na sua avaliação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós criamos no Brasil, nos últimos pós-ditadura militar, nós criamos no Brasil esse sistema que hoje esfarelou, está podre, não se sustenta mais, que é essa coisa do presidencialismo de coalizão. Por que tem 20 secretarias em Santo André? Eu digo por quê. Tem 20 porque você tem que acomodar forças políticas para construir essa coalizão política na cidade. Não pode ser assim. Nós temos que ter... O pessoal está sozinho. As pessoas até me perguntam, como é que vocês vão governar estando sozinho? Só o pessoal. Né? A nossa lógica, a nossa visão, nós praticamos na política aquilo que nós defendemos. Né? A população devia ir para a rua, os partidos deviam ir para a rua, cada um com a sua sigla, e oferecer o seu programa, que tivesse 20 candidatos a prefeito, 30 candidatos a prefeito. A gente tem 35 partidos no país, né? Que tivesse 35 candidatos a prefeito, para a população escolher, cada um com a sua proposta. Quem ganhou, governa em cima daquele programa. O essencial é o programa de cada partido. O essencial não é formar coalizões amplas e insustentáveis que incham a máquina para dar sustentação. O maior exemplo disso, e recente, é o que aconteceu esse ano com o impeachment da Dilma. Ela tinha uma baita de uma coalizão no Congresso Nacional que mostrou-se absolutamente ineficaz e ineficiente. Sofreu impeachment com ela. Partidos que estavam na base. Né? Veja o caso do Grana, hoje candidato a prefeito. Tem 11 partidos na frente dele. Eu fiz a conta lá, dos 11, 5 votaram maciçamente pelo impeachment da presidenta do partido dele. Veja se isso tem sentido. Na frente do Grana, até lamento, o Grana é uma boa pessoa, pessoalmente gosto dele. Agora, politicamente, como é que você monta uma frente com o PSC, que tem Bolsonaro e Feliciano? Então, qual é a linha do teu governo? Como é que você implanta um programa de... É por isso que o governo Grana não andou. É por isso que o governo Aydin não andou. Por quê? Porque você faz frentes tão amplas, certo? Na Câmara, com partidos políticos, etc. Você faz frentes tão amplas que você não consegue nem para um lado nem para outro. Por quê? Porque se você for para um canto, o nego puxa do lado de cá. Se for para outro canto, o nego puxa para o outro lado. Você fica no meio do caminho. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o grande problema. Nós achamos que tem que ter um partido. Saímos, não somos contra necessariamente coligação. Mas a coligação tinha que ter obrigatoriamente afinidade programática para poder governar naquela... Passou 4 anos. A população não gostou, troca. Não tem 35 partidos, troca. Entendeu? Agora, essa construção de presidencialismo de coalizão que a gente tem no país hoje desmanchou, apodreceu. Ok. Favorez, a próxima pergunta é sobre a questão da saúde, né? Tem algumas demandas já que estão históricas na cidade, que é a construção de um hospital na Vila Luzita e o melhoramento do sistema de saúde, principalmente no 2º subdistrito. E o custeio da saúde é muito alto e, às vezes, a defesa do governo é que não existe verbas para reformar ou ampliar essa questão. E outra questão é a crise da questão da distribuição de remédios, principalmente os de alto custo. Você, como prefeito, como que você vai manter o custeio da área de saúde e, ao mesmo tempo, ampliar a rede? Bom, primeiro, essa questão do hospital. Nós temos, eu diria que, uma obra de grande vulto na nossa gestão, que é a questão do hospital no 2º distrito. É a única. Né? Todo o nosso programa, ele vai numa outra linha, que não é essa coisa de ficar, eu vou construir, eu vou fazer, é viaduto, é ponte, etc. Não. Santo André, nós temos que pensar a gestão de uma outra maneira, planejada, se antecipar os problemas e tentar trabalhar a qualidade e não necessariamente a quantidade. Então, a nossa única grande obra é essa questão do hospital no 2º distrito, está no nosso programa. Agora, na questão da saúde como um todo, nós precisamos promover um processo de valorização do SUS. Né? O SUS é uma conquista do brasileiro. Né? Eu fico espantado, por exemplo, eu fui num debate e eu vi um candidato que é médico dizendo que ele vai atender quem é de Santo André. Quem não é de Santo André vai para o fim da fila. Ora, como é que um médico, né, que jurou... Oi? Através de um cartão.
Como é que um médico, eu fico imaginando um médico, né? Ele olha para o paciente arrebentado, sofrendo acidente na frente dele, ele fala assim, você é de Santo André? O cara, não. Vai pro fim da fila, chama o próximo. Entendeu? Não existe isso. O SUS é não conhecer o SUS. O SUS é um sistema único, universal. Ele não discrimina o lugar que o cara mora, onde o cidadão mora, onde ele foi acidentado. Se eu sou de Santo André, sofri acidente em Fortaleza, eu vou ser atendido. Essa é a lógica do SUS. O SUS tem que ser fortalecido. A prefeitura tem que ampliar os seus braços no sistema público de saúde municipal. Ela tem que fazer isso por quê? Porque hoje grande parte está terceirizado, quarteirizado, tem os OCIPs que atuam muito nessa área. Nós não vamos dizer que nós vamos acabar com isso em 4 anos, mas nós temos que trabalhar no sentido de que as garras do poder público municipal têm que estar ativa na gestão do sistema. Tem uma outra questão relativa a isso, que é busca de verbas. Você quer dizer que vai fazer contratação direta, é isso? Vai ser um servidor que vai atuar na saúde? Não terceirizados? Não, eu falei, não tem, por exemplo, a Faculdade de Medicina ABC. Sim. Né? Ela está hoje, ela é muito presente na Fundação ABC. Né? A Fundação ABC. Ela é muito presente na área de saúde aqui em Santo André. Muito presente. Não estou dizendo que nós vamos empurrar a medicina para fora. Não, ela pode continuar. Agora, nós vamos ter que fazer isso em outras bases. Né? Quais são essas outras bases? Por exemplo, ela administra hospitais, certo? Nós entendemos que a administração do hospital tem que ser da prefeitura, certo? E ela vai ser nossa parceira, sob comando dos interesses da prefeitura. Então, nós vamos ampliar o braço e as mãos da prefeitura municipal na gestão da saúde. Temos que correr atrás de recursos públicos. O Estado tem e o governo federal tem para essa área. Nós temos que bater lá na porta e correr atrás desses recursos. Isso não vamos dizer assim, agrado. Isso é uma obrigação do poder público estadual. Né? O poder público estadual, o governo do estado, por exemplo, fala do Mário Covas. Mas o Mário Covas é um hospital hoje qualificado, porém fechado. Né? Você passa por um outro para chegar nele. Não dá para construir esse novo hospital sem dinheiro externo. Não dá. Mas dá para O nosso dá. Nós já fizemos as contas, dá. Não, para você ter ideia, do ponto de vista de recursos, né? Com esse corte que nós propusemos nos cargos em comissão, isso seria um orçamento da Secretaria de Cultura hoje em Santo André. Eu pergunto pelo seguinte, porque no caso, por exemplo, do Hospital da Vila Luzita, um dos motivos do atraso é justamente porque empacou lá em Brasília a verba que viria para cá para terminar o hospital. Na sua avaliação, então, no hospital que você pretende fazer no segundo subdistrito, não é necessário nem verba do Estado, nem verba de Brasília? Do segundo distrito, não. Tá. Agora, para a rede, para que você tenha um sistema que atenda todo mundo com qualidade, sem fila, na questão do remédio, que você refaça essa questão da distribuição do medicamento, né, no município, nós vamos ter que recorrer a recursos externos. Né? Então, a nossa lógica vai nessas duas linhas, o fortalecimento do SUS, o fortalecimento do poder público na gestão, é da linha do PSOL, entendeu? Reduzir as terceirizações, reduzir a participação das OCIPs, e onde elas forem mantidas, o comando vai ser intenso da prefeitura. Sempre vai ter uma contraparte da prefeitura no processo. No processo, sem dúvida nenhuma. Não dá para deixar assim, olha, vai lá e administra o hospital. Não dá. A prefeitura que administra o hospital, entendeu? E vai acompanhar de perto esse trabalho. É importante para a Medicina ABC... Isso vale para todas as áreas. Vale para todas as áreas. É importante para a Medicina ABC que os seus médicos façam residência na rede municipal. É importante para a prefeitura também. Eu estou defendendo isso para a fundação, porque não deferia para a Medicina ABC. Agora, o problema é que hoje você terceiriza, né? Passa para outros. Não, na nossa lógica não é essa. Ricardo Alvarez e Tatiana Landi, estamos chegando ao fim da nossa conversa. 2 minutinhos, fiquem à vontade para suas considerações finais e para complementar qualquer informação que ficou de fora desta sabatina. Não, tem uma importantíssima que eu queria dizer o seguinte. Essa vai diretamente para os ouvintes da rádio, né? A população de Santo André tem feito muito voto de segundo turno no primeiro turno. Ou seja, no primeiro turno, o que ela faz? Ela vota não naquele que ela quer, mas ela vota contra aquele que ela não quer. Então, a população de Santo André, o eleitor de Santo André, isso é uma tendência que tem sido vista nas últimas eleições, ela tem votado contra. Né? Eu acho que chegou a hora da população de Santo André votar a favor de um projeto, a favor de uma proposta. Né? O PSOL é um partido
limpo na praça, é um partido ideológico, é um partido que tem programa, é um partido que não está vendido ao capital, é um partido que defende o fortalecimento do Estado, a distribuição de renda e o empoderamento da mulher. Então, para nós, né, o apelo que eu faço é que o eleitor vote propositivamente. Ao invés de votar contra aquele que ela não gosta, seja do partido A, do partido B ou do partido C, que ela tenha o PSOL como uma alternativa viável aqui no município de Santo André. Como eu falei, a nossa chapa é muito qualificada, a Tatiana é uma pessoa muito qualificada na área de mobilidade urbana. No nosso plano, a mobilidade urbana vai ser tratada modalmente, intermodalmente, todo, bicicleta, rádio, táxi, trólebus, trem, ônibus, etc. E isso é o que a cidade está precisando. Então nós temos uma chapa muito qualificada, temos um programa diferente a ser apresentado. Convido que entre no nosso site pessoal50sandré.com.br, analise a nossa proposta e veja que o pessoal vai fazer sim a diferença aqui no município de Santo André nas eleições. E com a presença de Ricardo Alvarez, nós encerramos o Jornal ABC desta quinta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Ayrton Rezende, que participou de todas as sabatinas de Santo André, muito obrigado pela sua presença em todas as entrevistas. Uma boa quinta. Uma boa quinta para você também, Thiago, e bom dia aos ouvintes da Rádio ABC e ao candidato Ricardo Alvarez e a sua vice, Tatiana.